Paulo César não é a primeira Copa que ele vai. Elismar é uma figura, rapaz. Tudo que botar o Elismar para fazer, ele sabe. Tem dado um baile lá nas reportagens que ele apresenta, tem dado show. Quando apresenta programa, dá um baile. Como narrador, é tão bom que vai para a Alemanha. Parabéns, bicho. Você é uma grande figura. Seja bem-vindo. De novo, outra vez, de novo. Aqui é a casa, que você é uma grande figura, acho que você é um profissional da maior grandeza, Elismar. Obrigado, Belmiro, boa noite a você e o meu abraço a todos os trabalhadores. E o Gogó? Um abraço a todos os trabalhadores, hoje dia 1º de maio, dia do trabalhador. E dizer que tudo isso tem uma história por trás de tudo isso. Eu gostaria de contá-la rapidinho, na hora é que a gente vai ter esse espaço. E mandar um abraço para os meus amigos de Crateús, da Super Vale. Eu tive uma escola para poder fazer esse polivalente profissional. Daqui a pouco a gente conta como foi. Meu querido Mossoró! Ismael, e a sua expectativa, você? Diga aí. Eu estou muito feliz, até porque quando você faz aquilo que você ama, e eu amo narrar futebol, poxa, você trabalhar no que você ama, no que você gosta, você se realiza. Então, futebol, eu fui jogador de futebol amador, jogava na seleção de Crateús, certo? Qual Comecei ponta esquerda, ponta esquerda. Naquela época, ponta futebol? Muito veloz. Meu forte era a velocidade. Mas seu físico, ele é assim, né? Tu jogava, hoje eu estou bem acima do peso, mas eu já fui jogador de futebol, então... Escalado como ponta esquerda, aquele ponta bem aberto. Mas bem aberto. Pé do canhoeiro. Do campo, Belmiro. Eu gostaria de frisar o seguinte, eu nasci em Água Branca, interior do município de Castelo do Piauí. Rapaz. Naquele tempo você só ia para a cidade de trem, de tróleo ou de animal. Não tinha condição, não passava carro. Nasci nas mãos de uma parteira e aos 3 anos meu pai, que era empregado da Refesa, mudou-se para Crateús. Então foi em Crateús que eu comecei aos 16 anos como repórter esportivo. Como é que você chegou na rádio? Como foi? Na rádio, eu jogava no time, na seleção e também no time do Botafogo do seu Murilo. E fui lá destacar as notícias do time, dizer que o time ia jogar dia tal, tinha treino e tal. E era o repórter do time. Legal. E me chamaram para ser o repórter esportivo da rádio. Fazer um teste, gostaram, acharam que eu tinha uma boa dicção, boa voz. Eu passei a trabalhar como repórter esportivo e como repórter policial. Com o tempo, eu passei a ocupar 4 funções na emissora. Repórter policial, aí depois fiz um teste e passei como narrador esportivo, depois passei a apresentar um programa à tarde, um programa musical, e depois me deram a direção de programação da emissora. Então eu fazia tudo. Isso serviu como escola. Quando eu vi, o Farias me convidou aqui para Fortaleza, eu ainda passei 6 meses estudando a área. Eu trabalhava lá de segunda a sexta e viajava para vir transmitir os jogos no final de semana. Eu recordo. E resolvi e arriscar para trabalhar na Rádio Vezes Mais. Me mudei de Malicuia, como disse o Farias na época, e deu certo. Para pedir uma oportunidade ao Roberto Moreira. Naquela época o apresentador do Rota 22 era o Tadeu Nascimento. Tadeu Nascimento, Ele me deu a oportunidade, graças a Deus, eu aprovei e está dando tudo certo. Eu me lembro um momento difícil, esse período de transição, eu tinha que vir de ônibus e eu não tinha condições financeiras de ficar todo final de semana viajando, pagando passagem. Então eu consegui cortesia com o diretor da empresa lá, Rápido Crateús, na época. E todas as vezes que eu voltava, domingo à noite, voltava muita gente, o ônibus estava lotado. E eu ia em pé e cansado, ficava dormindo no corredor do ônibus. E geralmente o pessoal levanta para ir no banheiro, aí batia na perna, ó, levanta aí. Eu pegava minha bolsinha, afastava aqui, e o pessoal passava. Eu acho isso barato, né? Eu passei. Fudido pra caramba. Olha, É uma grande escola. Eu tinha dificuldade, aquela dificuldade financeira, eu tinha que viajar e tudo, e muitas vezes, às vezes voltava, viajava sem jantar. Eu me lembro que quando eu terminava o jogo às 8 horas, chamado Tubão, que a gente faz futebol interativo no rádio, o Tony Pereira fazia o programa da Pelada do Pelé e ele sempre trazia um lanche ali, um biscoito, um pão e tal. E estamos aqui, irmão, um pãozinho com rapadura e tal. E depois ia para casa, voltava. Quando eu chegava em Crateús, eu chegava 4h30 e 5h30 já tinha que estar na polícia para pegar as informações policiais, porque tinha um programa às 6 horas da manhã. Então foi uma época de adaptação. Eu tive que... As pessoas que não me conhecem, ou me conheceram há pouco tempo, eu estou aqui há 3 anos em Fortaleza, acham que as coisas... esse cara tem muita sorte, chegou do nada. Não tem batalha, né? Tem toda uma história por trás dessa conquista. Então, para mim, é um momento de realização. Certo? Sorte para quem não batalha. E eu gostaria de dedicar, e com muito especial, para o meu pai. Meu pai, ele faleceu há 2 anos e meio, vítima de um ataque cardíaco, eu estava com 2 meses que eu estava aqui em Fortaleza. Foi o momento mais difícil da minha vida. Quando eu falo, eu me emociono, porque ele foi um batalhador, foi ele quem sustentou toda a família, sempre nos ensinou leis e princípios corretos, a sempre trabalhar de forma honesta para conquistar o que a gente quer na vida. Poxa, então quero dedicar a memória do meu pai. Tenho certeza que se ele estivesse vivo, poxa, ele estaria muito feliz. Vibrando pelo fato de eu estar na Rádio Vezes Mais, pelo fato de eu estar na TV Diário, de ir à Copa do Mundo na Alemanha. Então, eu fico emocionado quando eu falo nesses assuntos.
Agradecer o meu pai e minha mãe, que nos criaram com muita dificuldade, mas de forma honesta. Minha esposa, a Dadá, que sempre esteve do meu lado nesses momentos difíceis, que ela teve que ficar muitos dias de solidão quando eu sempre viajava e a gente perdia os finais de semana para me vir trabalhar. Então minha esposa sempre esteve do meu lado. Um grande beijo para a Dadá. Você venceu. Importante que a gente está vencendo e continua vencendo. Hoje você é da Rádio Vezes Mais e da TV Dia. Tá milionário. Belmiro, mas eu não posso dizer dinheiro muito no bolso. Deixar de mandar um abraço para os meus amigos da Rádio Super Vale de Crateús. Aquela empresa de ônibus. Comprou a empresa de ônibus. A Rádio Super Vale de Crateús, com Negundi Soares, Marcelo Chaves, todos os meus amigos da Rádio Super Vale de Crateús, o ex-deputado Antônio Santos, que é o proprietário da emissora, o filho dele, João Jorge Cavalcante, que me deram essa oportunidade de ter essa escola, que é a Rádio Super Vale de Crateús, a todos eles e ao Gomes Farias, que me convidou, que abriu espaço para mim na Rádio Vezes Mais. Então, para mim, é um momento de felicidade, a realização de um sonho. Pai d'égua, ó, bicho bom. Pai d'égua, o homem lá de cima. Não falha, não. Em primeiro lugar, sempre a Deus, pela vida, pelo dom que Ele me deu, pela coragem que Ele me deu de sempre batalhar por os objetivos que eu quero. Perfeito. Como é que tá na Jane? É muito diferente. Aqui com a história do Irismar, meu colega, eu não tinha tomado conhecimento. Nunca tinha coitado. Você sabia que ele estava com fome, Parabéns. Você nunca deu um pedaço de pão, você é pão duro mesmo. Não sabia, ele não contava pra ninguém. Mas, não sabia não, quando ele chegou aquele, ele andava mesmo assim. Aquele era fome, você não notava, rapaz? O Tony Pereira notou? O Tony Pereira notou e você não... Você é porque esses Farias, rapaz, eu vou dizer uma coisa. Pessoal do Ipu. Pô, do Ipu, nossa saudação, Ipu. Diga lá, macho velho. Um abraço pro meu... Você é um cara super pai dele, é um sujeito quitoplético. Obrigado. Moçoca! O